Olá, pessoal! Vamos à correção dos nossos exercícios sobre medidas de separatrizes. Vamos começar com o nosso primeiro exercício, nossa atividade sobre dosagens. Nesse caso, nós vamos avaliar a resistência à compressão do concreto de certas estruturas, considerando duas diferentes dosagens de cimento, D1 e D2, no processo de formação do concreto. A nossa atividade consiste em calcular os quartis dos valores de resistência, kgf por centímetro quadrado, para cada uma das dosagens de cimento, e construa o gráfico de box plot. Vamos lá? Então, vamos lá, pessoal. Para nós calcularmos as nossas separatrizes, nesse caso os quartis, nós vamos usar a seguinte fórmula. L igual a K vezes N-1 dividido por 100. Nesse caso, nós vamos encontrar as localizações. O K para o quartil 1 vai ser 25, porque ele divide o nosso conjunto de dados nos primeiros 25% e o próximo grupo vai ser os demais 75%. Para o quartil 2, nós vamos utilizar K igual a 50, porque ele divide o nosso conjunto de dados em dois grupos, cada um com 50% dos dados. Ou seja, o meio do nosso conjunto de dados. O quartil 2 é igual à nossa mediana. Já o quartil 3, nós vamos utilizar K igual a 75. 75 porque divide o nosso conjunto de dados nos primeiros 75% dos dados e os demais 25% dos dados. Então, vamos lá. As nossas dosagens têm o N igual a 26. Então, o N nós vamos utilizar 26. Então, vamos lá. Nesse exemplo que eu coloquei para vocês, eu chamei a localização do quartil 1 de L1, a localização do quartil 2 de L2 e a localização do quartil 3 de L3. Então, L1 vai ser igual a 25 vezes 26 menos 1 dividido por 100, que é igual a 6,25. Já o L2 vai ser igual a 50 vezes 26 menos 1 dividido por 100, que é igual a 12,5. E o L3 vai ser igual a 75 vezes 26 menos 1, que é igual a 18,75. Então, pessoal, nesse caso nós temos valores fracionários, ou seja, valores com vírgula. E nós vamos ter que utilizar uma outra fórmula para encontrar o valor do quartil, tá? Por quê? O quartil 1 está entre 6 e 7. O quartil 2 está entre 12 e 13. O quartil 3 está entre 18 e 19, tá? Então, vamos lá. Como que a gente vai encontrar esses valores? Aqui nós temos o nosso conjunto de dados, né? Para o quartil 1, nós temos o valor 6,25. O I1 e o I2 da nossa fórmula vai ser o valor da localização 6, que é 57,94, e o valor da posição 7, que é o 60,56. E o valor decimal é o valor decimal da localização do L, que é o 0,25. Então, vai ficar igual a 57,94 mais 0,25 vezes 60,56 menos 57,94, que é igual a 58,60 kgf por centímetros quadrados. Então, esse é o valor do nosso quartil 1. Já o quartil 2, a localização é igual a 12,50. O valor de 1 é o valor que está na posição 12, 68,48. E I2 é o valor que está na posição 13, 68,51. Então, o quartil 2 vai ser igual a 68,58 mais 0,5 vezes 68,51 menos 68,48, que é igual a 68,50 kg força por centímetro quadrado. Já o quartil 3 está entre a posição 18 e 19. O valor que está na posição 18 é 72,79. O valor que está na posição 19, 79,27. O valor fracionário é igual a 0,75. Então, o quartil 3 vai ser igual a 72,79 mais 0,75 vezes 79,27 menos 72,79. E o valor do quartil 3 vai ser igual a 77,65 kg força por centímetro quadrado. Vamos à dosagem 2?
Na dosagem 2, nós vamos utilizar o mesmo cálculo de L. Por quê? Porque nós temos o mesmo N, o mesmo número de observações, que é 26. Pessoal, lembrando que L sempre se inicia, nesse caso, em 0. Então, o primeiro valor vai receber a localização 0, o segundo valor vai receber a localização 1, o terceiro valor vai receber a localização 2, e assim por diante até 25, ok? Porque nesse caso nós estamos utilizando L é igual a K vezes N menos 1 dividido por 100, tá? Existem outras fórmulas que a gente começa a enumerar do 1. Então, vamos ao quartil 1, que está na localização 6,25. Então, vamos encontrar o valor da posição L igual a 6, que é 30,22, e vamos encontrar o valor da posição da localização 7, que é 30,97. Então, o quartil 1 vai ser igual a 30,22 mais 0,25 vezes 30,97 menos 30,22, que é igual a 30,41 kg/força por centímetro quadrado. Já o quartil 2 vai estar entre a posição 12 e 13. Na posição 12, nós temos o 56,61 e na posição 13, nós temos também o 56,61. Nesse caso, nós nem precisaríamos fazer o cálculo, né, pessoal? Porque os dois valores são iguais. Mas, jogando ali na fórmula, 56,61 mais 0,50 vezes 56,61 menos 56,61 é igual a 56,61 kgf por centímetro quadrado. Vamos ao quartil 3, nosso último quartil desse exercício, que está entre 18 e 19. O valor da posição 18 está 70,10 e o valor da posição 19, 77,13. Jogando na fórmula, nós vamos ter 70,10 mais 0,75 vezes 77,13 menos 70,10. Nós temos o quartil 3 igual a 75,37 kg/força por centímetro quadrado. Agora, tendo os valores de quartil 1, 2 e 3, nós podemos calcular o gráfico de box plot. E vamos fazer os dois gráficos, as duas caixas juntas. Por quê? Porque nós podemos comparar aí a dosagem 1 com a dosagem 2, pelo menos visualmente, né? Sem tirar nenhuma conclusão, mas nós podemos fazer essa comparação. O L1, que é o limite inferior, vai ser igual ao quartil 1 menos 1,5 vezes o quartil 3 menos o quartil 1, que é a distância interquártica, quartil 3 menos quartil 1. Então, aí, para a dosagem 1, nós vamos ter igual a 58,60, que é o valor do quartil 1, menos 1,5 vezes 77,65, que é o valor do quartil 3, menos 58,60, que é o valor do quartil 1. Esse cálculo foi igual a 30,03 kgf por centímetro quadrado. Já o limite superior, nós vamos utilizar o quartil 3, que é igual a 77,65, mais 1,5 vezes 77,65 menos 58,60, que foi igual a 106,23 kg/força por centímetro quadrado. Já a dosagem 2, né, o limite inferior vai ser igual a 30,41 menos 1,5 vezes 75,37 menos 30,31, que é igual a menos 37,03 kg/força por centímetro quadrado. Já o limite superior vai ser igual a 75,37 mais 1,5 vezes 75,37 menos 30,41, que é igual a 142,81 kg/força por centímetro quadrado. Tendo os valores de quartil, tendo os valores de limites, nós podemos construir o nosso gráfico de box plot ou o nosso gráfico de caixa. Os tracinhos são os nossos limites: limite superior, limite inferior, limite superior, limite inferior. As laterais da caixa será quartil 3, quartil 1, quartil 3, quartil 1, tá? E a cruzinha que eu coloquei aqui é a nossa mediana.
No caso do primeiro gráfico de box plot, nós temos um outlier, um valor discrepante que passa do limite superior. O nosso limite superior é 106,23. Nós temos um elemento que tem 114,31 kgf por centímetro quadrado, ou seja, é um valor discrepante do nosso conjunto de dados que nós temos que avaliar. Por que ele está discrepante? Será que foi um erro de anotação, então um elemento que tem uma certa diferença? Então, pessoal, nós podemos ver aí que a dosagem 2 ela é muito mais variável, enquanto a dosagem 1 ela é muito mais padrão, né? Ou seja, os valores estão muito mais próximos aí, tá? E então nós conseguimos ver aí essa diferença. Porém, nós ainda não podemos tirar conclusão nenhuma se a dosagem 1 é melhor do que a dosagem 2, porque nós não fizemos nenhum teste para ver se existe diferença entre essas dosagens. Nós fizemos só esse gráfico visual para tentar entender de forma visual, de forma descritiva, os nossos dados, ok? Então, finalizamos o nosso exercício de dosagem. Vamos ao próximo? Então, vamos, pessoal, agora à nossa atividade de aditivos. Nesse caso, nós vamos avaliar a resistência à compressão do concreto de certas estruturas, considerando dois diferentes tipos de aditivos, A e B, adicionados no processo de formação do concreto. Nesse caso, nós vamos calcular os quartis e os valores de resistência, kgf por centímetro quadrado, para cada um dos tipos de aditivos e construir o gráfico de box plot. Então, vamos lá, pessoal? Não vamos não. Vamos ver junto o tempo, a atividade sobre o tempo de hidratação. Porque, nesse caso, o N das duas atividades são iguais, tá, pessoal? Então, nós vamos fazer meio que juntos. Nesse caso, vamos avaliar a resistência também à compressão do concreto de certas estruturas, considerando dois diferentes tempos de hidratação, T1 e T2, no processo de cura. Também vamos calcular quartis dos valores de resistência para cada uma, nesse caso, tá errado, para cada um dos tempos de hidratação do cimento e construir o gráfico de box plot, tá, pessoal? Então, vamos fazer meio que junto para tempo de hidratação e para os aditivos, ok? Então, pessoal, considerando ali os aditivos e o tempo de hidratação, o N é igual a 25, o L vai ser igual para os dois, né? L igual a K vezes N menos 1 dividido por 100. Lembrando que, como a gente viu no exercício anterior, o K é igual a 25 para quartil 1, o K é igual a 50 para quartil 2 e o K é igual a 75 para quartil 3. O L1 vai ser igual a 25 vezes 25 menos 1 dividido por 100, que é igual a 6. O L2, que é do quartil 2, vai ser igual a 50 vezes 25 menos 1 dividido por 100, que é igual a 12. E o L3, do quartil 3, que é igual a 75 vezes 25 menos 1 dividido por 100, que é igual a 18. Nesse caso, pessoal, nós temos números inteiros, 6, 12 e 18. Então, basta pegar o valor que está nessas posições, nessas localizações. Esses dois exercícios ficou mais fácil, né? Então, vamos lá, pessoal. Vamos encontrar os valores que estão nessa posição. Primeiro, para os aditivos, né? Então, o quartil 1 para o aditivo A vai ser 156 kgf por centímetro quadrado. O quartil 2 vai ser 167 kgf por centímetro quadrado e o quartil 3, 199 kgf por centímetro quadrado, porque são os valores que estão na localização 6, 12 e 18. Para o aditivo B, vai ser 91,15 kgf por centímetro quadrado. Para o quartil 2, 99,79 kgf por centímetro quadrado. E para o quartil 3, 111,17 kgf por centímetro quadrado. Então, nós temos aí as posições dos quartis. Para construir o box plot, nós temos que calcular quem? Os limites inferiores e superiores. O quartil 1, o limite inferior vai ser igual ao quartil 1 menos 1,5 vezes quartil 3 menos quartil 1. O limite superior vai ser igual ao quartil 3 mais 1,5 vezes quartil 3 menos quartil 1. Então, vamos lá. Primeiro para o aditivo A. 156 menos 1,5 vezes 199 vezes 199 menos 156, que é igual a 91,50.
Já o limite superior vai ser igual a 199 mais 1,5 vezes 199 menos 156, que é igual a 236,50 kgf por centímetro quadrado. Já o aditivo B, o limite inferior vai ser igual a 91,15 menos 1,5 vezes 111,17 menos 91,15, que é igual a 61,12 kgf por centímetro quadrado. Já o limite superior vai ser igual a 112,17 mais 1,5 vezes 117,17 menos 91,15, que é igual a 141,20 kgf por centímetro quadrado. A gente vai construir o nosso box plot com essas informações, né? A gente coloca aí no vetor a melhor distância aí entre os dados. Eu resolvi fazer de 25 em 25. Os limites inferiores e superiores. As laterais da caixa vai ser quartil 1 e quartil 3. A cruzinha vai representar a nossa mediana. Já para o aditivo B, limite inferior, quartil 1, quartil 3, limite superior, a nossa mediana. Nós temos aí os nossos gráficos de caixa, as nossas representações de caixa. Visualmente, parece que o aditivo B apresenta menor resistência do que o aditivo A, né? Visualmente, descritivamente, né? Nós não tiramos nenhum tipo de conclusão, tá? Mas nós podemos aí ter uma ideia visual e aparentemente o aditivo A apresenta maior variabilidade, porque os limites se distanciam mais, ok? Vamos aos tempos de hidratação. Nós já encontramos as localizações, basta encontrar aí os valores de quartil. Para o tempo 1, o quartil 1 vai ser igual a 150. Para o quartil 2, 171. Para o quartil 3, 196. Pessoal, é sempre importante, muito importante, indicar a unidade de medida. Nesse caso, quilograma-força por centímetro quadrado. Para o tempo 2, o quartil 1 vai ser igual a 89,28, quartil 1, né? 89,28, quartil 2, 96,56 e o quartil 3, 107,07 kg força por centímetro quadrado. Faltou um doisinho aqui, depois eu arrumo. Então, nós temos aí as nossas unidades de medida e os nossos quartis representados pelos valores. Vamos encontrar os limites inferior e superior, utilizando a fórmula que a gente já descreveu. Para o limite inferior, quartil 1 menos 1,5 vezes quartil 3 menos quartil 1. Para o limite superior, quartil 3 mais 1,5 vezes quartil 3 menos quartil 1. Para o tempo 1, 150 menos 1,5 vezes 196 menos 150, que é 81 kg força por centímetro quadrado. Já o limite superior vai ser igual a 196 mais 1,5 vezes 196 menos 150, 265 kg força por centímetro quadrado. Já o tempo 2, nós vamos ter o limite inferior, que é 89,28, menos 1,5 vezes 107,07, menos 89,28, que vai ser igual a 62,60 kg força por centímetro quadrado. Já o limite superior vai ser igual a 107,07 mais 1,5 vezes 107,07 menos 89,28, que vai ser igual a 133,76 kg força por centímetro quadrado. Aqui nós temos a nossa representação, né? Os limites inferior, quartil 1, quartil 3, limite superior, quartil 2, que é a nossa mediana. Limite inferior, quartil 1, quartil 2, quartil 3, limite superior. Então, nós temos aí o box plot para o tempo 1, box plot para o tempo 2. Nesse caso também, aparentemente, o tempo 1 é maior, né, apresenta maior resistência do que o tempo 2. O tempo 1 apresenta maior variabilidade, o tempo 2 menor variabilidade. Lembrando que esse gráfico ele é somente descritivo, nós não podemos ainda tirar nenhuma conclusão. Ok? Então, fizemos aí as nossas medidas de quartis e os nossos gráficos de box plot, tá? Agora, nós vamos aprender a fazer nos programas. Vamos começar, pessoal, com a correção dos nossos exercícios no Google Planilhas. Depois, a gente vai ver como que a gente calcula os quartis no R e faz o gráfico de box plot, ok?
Então, pessoal, no Google Planilhas nós temos aqui a mesma planilha que nós já calculamos amplitude, média, mediana e moda. Agora nós vamos calcular os quartis, quartil 1, quartil 2 e quartil 3 e os limites inferior e superior e depois construir o nosso gráfico de box plot, tá? Então, pessoal, para o quartil nós vamos fazer o seguinte, ó. O quartil é igual a esse comando aqui, quartile, ou então em português quartil. Nós vamos identificar aonde está o nosso conjunto de dados, que no nosso caso aqui vai estar de H3 a H28, e identificar aqui, ó, logo na sequência do nosso conjunto de dados, o quartil que eu quero. Opa, nesse caso eu quero o quartil 1. Vou dar Enter, né? Então, ele encontrou para nós o quartil 1, mesmo que nós encontramos lá quando nós fizemos a mão. O quartil 2, nós vamos utilizar aqui, em vez de quartil 1, o valor 2, e os nossos dados a mesma coisa, H3 a H28. Então, ele encontrou para nós o quartil 2, 68,50. O quartil 3, mesma coisa, a única coisa que nós vamos trocar aqui é o valor, ponto e vírgula, 3. Então, o comando é quartile ou quartil, tá? Então, nós temos aí os valores de quartil. O limite inferior, pessoal, é o valor que nós encontramos de quartil 1 menos 1,5 vezes o quartil 3, né, que é o H45, menos o H43, que é o quartil 1. Nós damos Enter e ele já encontra o limite inferior para nós. E o limite superior é o quartil 3 mais 1,5 vezes o quartil 3 menos o quartil 1. Então, nós temos aqui o nosso valor de limite superior, 106,23. Para os demais, basta arrastar, né? Então, aqui no cantinho, ó, nós temos um quadradinho, né? E aí a gente arrasta, ele calcula os valores de quartil 1, quartil 2, quartil 3, limite inferior, limite superior. Ele já faz para nós, ele facilita a nossa vida, tá? E a gente até pode comparar com os valores que nós calculamos na mão de quartil 1, quartil 2, quartil 3, limite inferior e limite superior. Pessoal, para construir o gráfico de box plot, eu criei uma nova aba, tá? Eu copiei os valores de limite inferior, limite superior, quartil 1 e quartil 3, tá? Para construir o gráfico de box plot, é importante que a gente não copie o valor do quartil 2, porque ele não vai considerar, tá? No gráfico aqui, quando a gente faz no Google Planilhas, porque ele só vai mostrar a caixa e as linhas, tá? Vou mostrar para vocês como que vai ficar o box plot aqui no nosso Google Planilhas, tá? Ele fica bem simplificado e ele não mostra o valor da mediana para nós, tá? Ele só mostra o valor aqui, o quadrado, né, a caixa e as linhas, né, até o limite inferior e o limite superior. Também não mostra para nós o outlier como o R mostra para nós, tá? Aqui a gente organiza como o nosso gráfico, né? Como que a gente organiza os nossos dados para construir o gráfico. Pessoal, é importante aqui também que a gente construa o gráfico dessa forma, né? Então, por exemplo, aqui eu vou fazer para dosagem. Então, eu tenho dosagem 1, dosagem 2, né? Em vez de colunas, como eu fiz aqui, a gente pode construir isso em linhas, tá? E aí na coluna, na primeira linha, eu coloquei o limite inferior. Na segunda linha eu coloquei quartil 1, na terceira linha eu coloquei quartil 3 e na quarta linha eu coloquei limite superior, tá? Então, coloquei aqui os valores para ele construir para nós o gráfico de box plot. Quero construir o gráfico para dosagem, então vou selecionar os valores aqui de dosagem e venho aqui em inserir gráfico, né? Ou então venho aqui no atalho inserir gráfico. Né? Vamos esperar ele carregar. Ele vai mostrar para nós um gráfico de colunas, não é isso que a gente quer, né? O que a gente quer é o gráfico de box plot, né? Ou o gráfico de caixas. Então, a gente seleciona aqui o nosso gráfico de caixas, né? E aí a gente pode arrumar do jeito que a gente quiser, alterar o título aqui do jeito que nós queremos, né?
Vou até apagar só para não confundir, mas poderíamos colocar um título aqui, gráfico de box plot para resistência do concreto em diferentes dosagens, tá? Óbvio que se for um artigo, se for um texto, a gente vai colocar um título bonitinho, um título correto. E ele já constrói para nós, tá? Aqui em configurações pode acontecer dele não mostrar para nós. Ele vai falar assim, ó, requer pelo menos 5 colunas, tá? Porque ele usaria colunas em vez de linhas. Mas no caso, a gente vem aqui, ó, em alternar linhas e colunas. E aí ele constrói para nós direitinho, tá? Então é importante que se eu construir a minha tabela em colunas, eu marque aqui essa caixinha para ele construir para mim o gráfico da forma correta, da forma como eu quero. Aqui eu não quero usar a coluna A como cabeçalho, então eu tiro também, porque daí ele não constrói para nós o cabeçalho, tá? Então a outra forma de eu construir esse gráfico, tá, pessoal? Vou mostrar para vocês, né? Vamos supor que eu tenha essa tabelinha diferente, né? Vou copiar a tabelinha e vou transpor a tabela. Colar especial, dados transpostos. Ou seja, aqui, ó, eu tenho, em vez das dosagens estarem na coluna, eu tenho as dosagens estando nas linhas. E aí eu posso construir o nosso gráfico dessa forma também. Inserir gráfico, né? Ele vai construir provavelmente o gráfico de barras para nós, né? Vamos esperar carregar. E aí a gente vem aqui em configurações e alterar o gráfico, né? Nós queremos o gráfico de box plot. Ele já constrói para nós também, está correto. Só que em vez dos nossos dados estarem, os nossos conjuntos de dados estarem em colunas, eles estão aqui nas linhas, tá? Se eu quiser alternar, ele não vai fazer para nós, porque ele vai falar que ele requer pelo menos 5 colunas e há apenas 2. Tá? Então, tanto faz a gente escrever os dados dessa forma ou dessa forma. Lembrando que se tiver assim, a gente tem que selecionar aquela caixinha para ele alternar e ele entender que os nossos dados estão dispostos em colunas e as informações nas linhas, ok? Então, é dessa forma que nós fazemos. Vamos fazer aqui o do aditivo, né? Vamos replicar esse gráfico aqui que já está pronto. Vou usar o atalho, né? E ele vai mostrar os dados em colunas. Esse gráfico não me diz nada, né? Então, quero ali o gráfico de caixas, ó. Ele fez para mim o gráfico, né? Tá? Em proporções diferentes, mas é o mesmo gráfico. É o mesmo gráfico que nós calculamos e fizemos na mão também. Tudo bem, pessoal? Então, aqui é muito simples, aqui é muito fácil, facilita a nossa vida, fazendo o gráfico aqui no Excel, tá? No Excel ou no Google Planilhas, que é da mesma forma. Agora, pessoal, vamos ao nosso exercício no R, né? Vamos ver como é fácil calcular o box plot e os quartis no R. No R, eu coloquei o comando rm, list igual a ls, parênteses vazio. Para quê? Para que a gente limpe o nosso conjunto de dados. Na sequência, pessoal, vou ler o library, ou seja, dentro da nossa biblioteca, o pacote gsheet e vou chamar os nossos dados pelo link do Google Planilhas, fazer o attach e dar uma olhadinha aí no nosso conjunto de dados para ver se ele deu tudo certinho. Aí, pessoal, para eu calcular os quartis, eu vou utilizar o comando summary de dose 1. E ele já mostra para nós, pessoal, o mínimo, o quartil 1, a mediana, a média, o quartil 3 e o máximo, tá? Ele mostra para nós os cálculos que nós fizemos. E para a dose 2, a mesma coisa. Então, utilizando o summary, ele mostra aí os quartis, a média e a mediana, e o mínimo e o máximo já para nós, ok? E aí, para construir o box plot, a gente usa esse comando aqui, ó, box plot, dose 1, dose 2, coloquei uma cor, né, para o gráfico não ficar cinza, e ele mostra já para nós, aqui no cantinho, em plots, o nosso gráfico, tá? O nosso gráfico para dosagem, dose 1, dose 2.
A mesma coisa a gente faz para os tipos de aditivos. Aqui, ó, calcula mínimo, primeiro quartil, mediana, média, terceiro quartil, máximo. E aqui, pessoal, a gente tem NAs, né? Ou seja, não observações. A gente poderia ter colocado aquele comando que a gente utilizou na aula passada, né? Ou seja, para ele desconsiderar as colunas vazias. O tempo de hidratação, mesma coisa. Summary, tempo 1, summary, tempo 2, já calcula mínimo, primeiro quartil, mediana, média, terceiro quartil e o máximo. E aí o box plot, a gente só troca ali tempo 1 e tempo 2, ele mostra para nós o gráfico de box plot. Pessoal, lembrando que esse mínimo e esse máximo não são os limites inferiores e superiores, tá? São os menores e os maiores valores do nosso conjunto de dados. Ok, pessoal? E aqui nesse gráfico, né, vamos ver aqui o primeiro gráfico de box plot. Pode ver que nós temos aqui o nosso outlier, né? Então, ele demonstra para nós o valor que está fora do nosso conjunto de dados, ok? Então, pessoal, finalizamos o nosso exercício. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês.